E eu, Esdras Victor aqui mais uma vez, e hoje a gente vai falar de novo sobre o anime de Bleach e explorar um pouquinho do conceito de ação e consequência. Como o nome já diz, ação e consequência é um conjunto de ações que geram consequência a curto e a longo prazo. Todo o tipo de narrativa, todo o tipo de história, seja ela em qualquer mídia, vai ter um conjunto de ação que geram consequências. Não dá para se contar uma narrativa em que não haja ação e consequência, pois esse aspecto é intrínseco a todo tipo de obra narrativa. A diferença é que alguns autores vão tratar isso com um pouco mais de seriedade e outros vão dar uma atenuada ali nas consequências e vão até mesmo evitar que as consequências atinjam seus personagens, o que pode ser interessante como também pode não ser. E agora a gente vai falar especificamente do anime Bleach. Kurosaki Ichigo é um estudante de 16 anos com cabelo loiro e com a capacidade de ver espíritos. Em um dia, a Shinigami Kuchiki Rukia passa seus poderes de Shinigami para Kurosaki Ichigo possa então salvar sua família. E esse ato gerou uma série de consequências, ou seja, a ação está no ato da Rukia passar seus poderes para Kurosaki Ichigo e as consequências imediatas é que Kurosaki Ichigo conseguiu salvar a sua família. E as consequências a longo prazo são: Ichigo agora vai ter que ocupar o lugar da Rukia como Shinigami. E terceiro e mais importante, a Rukia no momento em que passou seus poderes para o Ichigo acabou cometendo um crime. Pois para Soul Society, a sociedade em que a Rukia vive, onde todos os Shinigamis vivem, é inadmissível que um Shinigami passe seus poderes para um humano, sob qualquer hipótese. Ou seja, não existe exceção alguma para esta regra. E a partir daí a gente já começa a ter uma ideia de que a Soul Society é um local muito rígido, cheio de regras, e essas regras não podem ser quebradas sobre hipótese alguma. Inclusive, a Rukia estava precisando realmente passar seus poderes para o Ichigo para que ele conseguisse salvar sua família, e até mesmo salvar a própria Rukia, que estava incapacitada ali de seguir com a batalha. Mas enfim, passa-se alguns episódios, o Ichigo vai fazendo ali alguns aliados, ele começa a trabalhar como Shinigami substituto, substituindo a Rukia, até que Byakuya e Renji vão atrás da Rukia. Eles chegam no mundo humano, capturam a Rukia, derrotam o Ichigo e a Rukia é levada de volta para Soul Society. Então, Ichigo se recupera, reúne seu grupo questionável de amigos e eles partem para a Soul Society. E se a gente revisar todos esses acontecimentos que eu acabei de descrever para vocês, a gente vai encontrar uma série de ações e consequências, como eu já falei no início. A Rukia salva o Ichigo, uma ação. Como consequência, o Ichigo precisa virar Shinigami substituto. E a outra consequência é que a Rukia é punida e levada para a Soul Society, que gera mais consequências. Como a Rukia é levada para a Soul Society, o Ichigo e seus amigos vão ao seu auxílio, vão salvar a Rukia. E essa ação inicial, que foi quando a Rukia passou os poderes dela para o Ichigo, gerou uma série de consequências. Até esse momento, Bleach estava indo muito bem, que é trabalhar o básico da narrativa, ou melhor, o fundamental da narrativa, que é fazer ações que geram consequências. Se um personagem faz algo, aquilo deve gerar uma série de consequências. É simples, mas muito eficaz e muitas vezes é difícil de construir uma série de ações e consequências concretas que façam realmente diferença dentro daquele universo. E mais uma vez, o Kubo estava fazendo isso muito bem dentro do seu próprio universo. Mas isso não durou muito tempo. Vamos lá. O Ichigo e seus amigos questionáveis entram na Soul Society e cometem uma série de loucuras. Vamos lá. Começando com destruição do patrimônio na queda, o Ichigo fere o Ikako, que é um dos oficiais do esquadrão do Zaraki, eu não lembro exatamente qual é o número dele. Depois ele quase mata o Renji e depois ele quase mata também o Zaraki. O Ishida fere gravemente o Mayuri. Mayuri? Acho que é Mayuri, eu não lembro ao certo, mas enfim. O Ishida fere gravemente o Mayuri. Depois tem o Sado e a Inoue, que eles devem ter quebrado alguma parede, ferido alguém. Eles fizeram, com certeza, na queda, eles abriram um buraco ali na Soul Society que não foi legal. Alguém teve que ir lá e, enfim, corrigir, né? Destruição do patrimônio. Isso eu tenho certeza que deve ser um crime também dentro do universo de Bleach, né? Com certeza deve ser. Depois, Ichigo e seus amigos questionáveis interrompem ali a execução de Rukia, ferem uma série de tenentes. E aí rola a rebelião de Aizen, né? Daí Ichigo é derrotado, Aizen foge lá com o Rugyoku e Ichigo fica inconsciente, né?
E a partir daí a gente já pode concluir sem muita dificuldade, só observando ali como são as regras do universo e conhecendo como a Solar Society é rígida em relação às suas regras, pois a Rukia precisou dar os seus poderes políticos para salvar a família dele, senão todo mundo ia morrer. E mesmo assim, ela foi presa. Eu sei que algumas pessoas podem levar em consideração e comentar agora nos comentários que o Kutiki Byakuya, ele não intercedeu em relação ao Rukia, né? Se ele tivesse feito ali alguma apelação, a pena dela com certeza seria menor. No entanto, a gente tem que levar em consideração que se a pessoa não apelar, se a pessoa não tiver, por assim dizer, um bom advogado, a Solar Society iria condenar um Shinigami que dê seus poderes para um humano à morte. É a pena padrão, entende? Então, tipo, realmente a Solar Society é uma sociedade muito questionável e muito rígida. E aí, se a gente levar em consideração tudo que o Ichigo e seus amigos questionáveis fizeram, eles são definitivamente os criminosos mais perigosos que apareceram na Solar Society em séculos, sabe? Eles destruíram a Solar Society, eles feriram vários capitães e tenentes, e ainda serviram como distração para que Aizen pudesse fazer ali a sua revoluçãozinha, né? Então, tipo, cara, eles são definitivamente criminosos imperdoáveis. Pelo menos para a Solar Society. Só que Ichigo e seus amigos são simplesmente liberados. Eles vão embora e seguem com suas vidas normalmente. Vão até para a escola como se nada tivesse acontecido. Basicamente, Ichigo ter ido para outro mundo, lutado contra criaturas extremamente poderosas que eram iguais a Deus, quebrado um monte de regras da Solar Society, não serviu de nada, sabe? Tipo, ele voltou para a escola e seguiu com a vida. E é isso, a Solar Society ainda agradeceu a ele, sendo que ele não ajudou em nada a Solar Society, sabe? Na verdade, a presença de Ichigo na Solar Society foi perfeita para Aizen, que fugiu e bem se rebelou. Então, assim, não dá pra simplesmente olhar para Ichigo e dizer que ele não deveria ser preso ou morto pela Solar Society, ou pelo menos perseguido, ou qualquer coisa do tipo, sabe? E isso é péssimo, porque o Kubo joga fora toda a construção de mundo que ele mesmo fez. A Rukia foi condenada à morte pela mesma sociedade que simplesmente perdoou todos os crimes de Ichigo. Mas mesmo assim, o Ichigo foi perdoado e saiu pela porta da frente como se nada tivesse acontecido, cara. E isso não é decepcionante somente porque Kubo meio que quebrou as regras do seu próprio universo, ou pelo menos flexibilizou ali as normas da Solar Society. Isso é decepcionante porque a gente perde a oportunidade de desenvolver um personagem por um caminho totalmente diferente do que o Ichigo foi durante toda a narrativa, que pra mim é mais interessante. Pois, se as regras da Solar Society tivessem sido seguidas e mantidas, se o Kubo tivesse feito uma ação em consequência devidamente como ele fez lá no início de Bleach, a gente poderia ter a oportunidade de ver Ichigo e seus amigos como fora da lei, ali quase minis revolucionários, personagens que tivessem ali um ideal talvez até próximo de vilões, como o Aizen, sabe? Pois o Aizen queria mudar alguma coisa, a gente não sabe até hoje o que é, mas o Aizen era contra alguma coisa que ele não acreditava como sendo justa, sabe? Não tô dizendo que isso justifica as ações de Aizen. O Ichigo e o Aizen poderiam ser antagonistas um do outro, e não vilão como o Aizen é, porque como a gente nunca sabe exatamente porque o Aizen faz as coisas, a gente só sabe que o Aizen é malvadão e faz as coisas, sabe? Ele fica muito com o cara de vilão genérico da Disney. Mas enfim, não vamos falar sobre isso agora, vamos voltar para a trajetória que o Ichigo e seus amigos poderiam ser revolucionários, cara. Isso é muito legal, não só pelo que eu acabei de falar, mas Ichigo e seus amigos poderiam se juntar a personagens renegados da saga, como os Quincy's, por exemplo, ou talvez até mesmo os Vizards, sabe? E aí, Ichigo e esses grupos renegados poderiam se pôr contra a Solar Society e tentar mudar alguma coisa de verdade, como eu já disse anteriormente, sabe? Porque o Ichigo nunca tá envolvido ali diretamente com as tretas da Solar Society, sabe? Ele simplesmente tem seus próprios motivos para entrar na batalha. Ele tá querendo salvar algum companheiro, ele acabou vendo alguma coisa que ele não considera certa e vai lá e interfere, mas o Ichigo nunca tá envolvido ali no macro, né? Parecido também um pouquinho com o Luffy, mas eu não quero fazer essas comparações porque a gente vai acabar indo para outro caminho. O que importa é que, de vez do Kubo transformar os personagens dele que realmente estavam ali se contrapondo à Solar Society em verdadeiros revolucionários e criminosos para aquela sociedade rígida e claramente errada, pois a Solar Society é um dos problemas de Bleach, né? Quem não enxerga isso é cego. A Solar Society é basicamente a causa de quase todos os males que a gente encontra durante toda a trajetória do anime e mangá. Então, a Solar Society é muito questionável, sabe? A postura da Solar Society é questionável e a gente vê ao longo da narrativa que o Ichigo vai causando ali algumas mudanças de forma indireta, a Solar Society vai se tornando mais flexível, mas isso nunca é discutido de forma direta, sabe? O Ichigo nunca se contrapõe à Solar Society, muito raramente ele faz isso. Até mesmo quando ele tá tentando salvar a Rukia, ele só quer salvar a Rukia, foda-se a Solar Society, ele tá cagando pra Solar Society.
E aí quando o Cubo simplesmente diz, vocês destruíram aqui, quase mataram esses negros aí todo, mas tudo bem, voltem pra casa. Ele simplesmente abre a mão de desenvolver uma narrativa um pouco mais complexa, mais política, e que talvez tivesse um engajamento maior. No entanto, a gente nunca vai saber, né? O que importa mesmo, que a gente pode afirmar com certeza, é que quando o Ichigo saiu pela porta da frente da Soul Society sem dever nada, o Cubo claramente está quebrando as regras do seu universo e flexibilizando demais, né? O que não é muito interessante. Mas é isso, eu acho que é isso, e a gente se vê no futuro.